Bora lá resolver mais uma questão. Essa aqui é a questão 2 da P1 de 2020, que é uma prova bem atípica que você tinha alternativas, né? Isso não é algo muito comum, mas 2020 era assim, tinha bastante alternativas aí, você tem que dizer quais delas estão corretas. Basicamente, se você dá uma lida aqui nas alternativas, as palavras-chave que aparecem são a matriz A invertível, solução única, invertível, invertível, determinante, invertível, e aqui uma alternativa que fala que todas as respostas estão corretas. Quer dizer, nenhuma das respostas está correta. Então, basicamente, você, ao ver tantas palavras invertível, você pode pensar em duas coisas. Encontrar a inversa dessa matriz aqui por escalonamento, que daria muito trabalho mesmo. Ou então lembrar que uma matriz é invertível, ou seja, existe a inversa de A se e somente se o determinante de A é diferente de zero. Então você pode calcular o determinante da matriz, ver quando é que o determinante é diferente de zero. De sobra, já dá para resolver o item E, porque aí você vai saber quando é o determinante quando y é igual a 9. E o item B tem algo a ver com solução única. Então, todo sistema como matriz A tem solução única. Então, isso aqui foi a observação para todos os demais itens. E a observação para o item B seria o seguinte: você tem um sistema AX é igual a B. E aí você está supondo que existe inversa de A. Então, você pode pegar esse sistema aqui e multiplicar a esquerda pela inversa de A. Então, você vai ter que a inversa de A, multiplicando o que eu já tinha, que é o AX do lado esquerdo. E do lado direito eu vou ter a inversa de A, multiplicando o meu B. Portanto, aqui vai ficar o seguinte: esse A inversa vezes A vai ser a identidade. Então, você vai ter que a identidade vezes x, que é simplesmente x, é igual à inversa de A vezes B. Então, isso daqui prova o seguinte, que se você tem um sistema e a matriz for invertível, então esse sistema tem solução única. E o contrário também é verdadeiro. Sempre que o sistema tem solução única, a matriz do sistema vai ser invertível, tem como imaginar fazendo um Gauss-Jordan, tendo que chegar na identidade. Então, fato é, essa palavra aqui, ter solução única, você pode trocar ela por A ser invertível, ou seja, por existe inversa de A, e a gente já sabe que pode trocar ela por determinante de A ser diferente de zero. Então nós já conseguimos aqui olhar todas as alternativas e saber o que é que nós precisamos fazer. Nós precisamos calcular o determinante dessa matriz A. Vou escrever aqui a matriz A para a gente poder calcular o determinante. Então tá aqui a nossa matriz, está preenchida. E nós temos que calcular o determinante. Nós podemos fazer algumas operações aqui, e aí, a depender de qual operação que nós estamos fazendo, o determinante vai mudando. Eu vou fazer aqui apenas, aqui no começo, né, apenas operações de pegar uma linha e somar com múltiplo escalar de outra linha. Isso não muda o determinante. Então, a minha estratégia vai ser o seguinte: eu vou pegar essa primeira linha, eu vou querer subtrair aqui da segunda linha, da quinta linha. Então, eu vou querer fazer a linha, deixa eu botar aqui em vermelho, a linha 5 menos a linha 2 na linha 5. Só que eu também vou querer fazer a linha 4 menos a linha 2 na linha 4. Então, essa linha 4 aqui eu também vou querer subtrair a segunda linha. Porque vai fazer o seguinte, como aqui tem vários uns, a segunda linha é cheia de uns, então ela vai transformar esses uns aqui em zero. E a estratégia é, quanto mais zeros você tem numa matriz, mais fácil é calcular o seu determinante. Então, vamos fazer a operação. Aqui nós vamos mudar essas duas últimas linhas, em que cada elemento aqui vai ser subtraído em uma unidade. Então, vai ficar 0, 0, 0, menos 2 e 0. E aqui embaixo vai ficar 0, 0,
menos 2, 0 e 18. Certo, então nós chegamos aqui em uma outra matriz. Agora, a minha estratégia vai ser a seguinte. Se eu pegar a segunda linha e somar na terceira linha, esse menos 1 aqui somado com 1 vai ficar 0, esse menos 1 vai ficar 0, esse menos 1 vai ficar 0. Então, vai aparecer ainda mais zeros. Então, vai ser justamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar a terceira linha, somar com a segunda e botar isso daqui na terceira linha. Então, apenas a terceira linha vai mudar. Cada um dos elementos aqui sendo somados uma unidade. Então, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 2, aqui fica 0, aqui fica 0 e aqui fica 2. Vamos pensar qual seria a próxima estratégia. Aqui já apareceu, por exemplo, 3 zeros na primeira coluna. Então, seria interessante desenvolver aqui o determinante por meio de cofatores, fazer o desenvolvimento dos cofatores da primeira coluna. Porque aí eu teria que calcular apenas 2 cofatores, né? Dessa entrada e desta entrada. Mas tem algo que ainda dá para fazer. Eu posso transformar esse 2 aqui em 0. E a próxima conta que nós vamos fazer vai ser justamente para isso. Eu vou pegar a linha 1 e vou subtrair 2 vezes a linha 2 e botar isso na linha 1. Apesar de que vai modificar ali o y, que eu não estava querendo modificar, mas pelo menos vai facilitar a nossa vida. Porque onde tinha cada um vai ser subtraído em 2. Então agora fica o 0, aqui fica menos 1, aqui fica 0 e aqui fica y menos 2. Pronto. Agora dá para fazer o desenvolvimento aqui pela primeira coluna. E aí, para facilitar aqui na hora de calcular os cofatores, eu já vou saber qual a entrada seria multiplicada por 1 ou por menos 1. Por exemplo, aqui é o positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, eu sei que nesta entrada aqui eu tenho que colocar como menos, porque aqui seria negativo. Então, nós vamos ter o seguinte. Isso daqui vai ser igual a menos 1 vezes 1. Tá? Se você tiver em dúvida que aqui é menos, você olha para essa entrada. Aqui é a entrada 2, 1, que é a segunda linha, primeira coluna. E 2 mais 1 é 3, que é ímpar. Então, eu teria menos 1 elevado a 3, que dá o próprio menos 1. Vezes 1, vezes o determinante da matriz que sobra aqui. Então, eu vou escrever essa matriz. Deixa eu ver se dá para escrever de forma mais rápida assim. Eu vou ter que tirar esta linha. Pronto, aqui dá para a gente continuar. Vezes esse determinante. Esse determinante aqui vai ficar muito mais fácil se a gente fizer a seguinte operação. Fazer esse 2 aqui. Deixa eu ver qual seria a melhor. Eu acho melhor somar um múltiplo da linha 1 na linha 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a linha 2 e somar com 2 vezes a linha 1. Isso na linha 2. Por quê? Porque ao fazer isso, eu vou fazer esse 2 aqui virar 0. E não esqueçamos aqui que aqui antes virou menos 1, por exemplo. Então, vai ter o seguinte. Vai ter menos. Agora, vamos modificar esta linha 2 aqui. Então, onde eu tinha 2, vai ser subtraído 2 unidades, que vai ser 0. Aqui eu tinha 0, vai ficar menos 2. Aqui eu tinha 0, não vai afetar, que lá em cima tem 0. E aqui eu tinha 2, e vai ficar 2 menos 2 mais 2 vezes y menos 2, que é igual a 2 mais 2y menos 4, que é igual a 2y
menos 2. Então, nessa entrada aqui, fica o 2y menos 2. Pronto, aqui tá a explicação. E agora, mais uma vez, nós vamos usar o desenvolvimento aqui pela primeira coluna. Então, o que nós tínhamos da página anterior era isso. Menos isso, na verdade, né? E aí eu vou fazer aqui o desenvolvimento pela primeira coluna. Então, como apareceu aqui o menos 1, e essa posição aqui é sempre positiva, aqui seria assim, positivo, negativo, então aqui é sempre positivo, eu vou ter o menos 1 vezes a entrada, que é o menos 1, vezes o determinante do que sobra quando eu corto a sua linha e a sua coluna. E vai ser o determinante do seguinte. Dessa vez eu vou escrever aqui de novo para ficar melhor de visualizar. Menos 2, 0, 2y menos 2 na primeira linha, 0, menos 2, 0 na segunda linha, menos 2, 0 e 18. Como é que eu calculo esse determinante? A estratégia vai ser a seguinte, pessoal. A gente vai pegar essa primeira linha e vai dividir por 2. Só que aí tem um probleminha. Quando você pega uma linha de uma matriz e multiplica por um número qualquer, o determinante da matriz é multiplicado por aquele número, certo? Então, se eu pegar essa primeira linha e dividir por 2, o determinante da matriz resultante vai ser só metade do determinante da matriz que eu estava querendo. Como é que eu conserto isso? Simples, eu divido essa linha por 2 e multiplico aqui por 2 aqui fora. Então, a gente vai fazer assim. Vamos lá. A primeira coisa, só para não ficar carregando esse menos 1 vezes esse menos 1. Isso daqui é 1, certo? Então, a gente pode tirar isso aqui. Aí eu vou pegar a primeira linha, vou dividir todo mundo por 2. Então, onde tinha menos 2 fica menos 1. E onde tinha 2y menos 1 fica simplesmente... Onde tinha 2y menos 2 fica y menos 1. Só que ao fazer isso, eu dividi o determinante da matriz que eu estava querendo calcular por 2. Como é que eu conserto? Multiplicando por 2. E a gente vai repetir essa estratégia aqui para a segunda linha e para a terceira linha. Então, vamos lá. Segunda linha. A segunda linha, só para ficar mais bonitinho, eu vou querer dividir ela por menos 2. Se eu divido por menos 2, aqui ficaria 1. Aí aqui eu tenho que multiplicar por menos 2. Por fim, agora eu vou dividir a última linha por... vou dividir por menos 2 também. Eu vou fazer assim. Essa próxima eu divido por menos 2. Tenho que copiar. Pronto. Abre espaço. Menos 2. E aí, aqui todo mundo é dividido por menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1. 18 dividido por menos 2, menos 9. Quanto é que ficou isso aqui do lado esquerdo? Isso aqui ficou 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Aqui a regra do sinal, a gente sabe que vai dar 8 também, que menos com menos fica mais. Então, nós encontramos 8 vezes esse determinante. Só que esse determinante aqui, ele pode ser calculado fazendo o desenvolvimento em cofatores aqui pela terceira linha. Pela segunda linha, na verdade, né? Que é a linha que tem mais zero, a linha que tem 2 zeros. E aí você pode saber aqui qual seria o sinal. Por exemplo, essa entrada aqui tem sinal positivo, essa tem sinal negativo, essa é positivo. Ou você pode muito bem fazer a conta, sabe que essa entrada aqui é a entrada 2, 2, então nós teríamos que multiplicar por menos 1 elevado a 2 mais 2, que é menos 1 elevado a 4, que é igual a 1.
De qualquer forma, a gente sabe ali que o nosso cofator vai ter o 1 multiplicando, né? Vai ser 1. Então, vou fazer isso aqui na próxima página, que não cabe mais aqui. Eu vou simplesmente eliminar a terceira linha, a segunda linha e a segunda coluna. Ao fazer isso, eu vou ter aqui o 8 vezes 1, que é este elemento, vezes o 1 lá do sinal que a gente já botou, vezes o determinante da matriz que sobra, que é o determinante da matriz que tem menos 1, y menos 1, 1 e menos 9. Esse determinante vai ser 8 vezes menos 1 vezes menos 9 é 9, menos, aí aqui vai ser menos y menos 1. Isso daqui dá 8 vezes 9 menos y mais 1, ou seja, é 8 vezes 10 menos y. Portanto, nós podemos dizer que o determinante de A é igual a 8 vezes 10 menos y. Esse determinante aqui é igual a 0 se somente se um desses dois termos é igual a 0. Mas 8 nunca vai ser 0. Ou seja, vai ser se somente se o 10 menos y for igual a 0. Isso acontece se somente se o y for igual a 10. Então, o que é que nós conseguimos concluir a partir daqui? Que se y é diferente de 10, então A é invertível, porque nós vamos ter o determinante de A diferente de 0, e aí existe a inversa de A. Então, agora vamos para as alternativas. Nós temos aqui que se y é diferente de 10, existe a inversa de A. Primeira alternativa. Se y é igual a 9, então a matriz é invertível? Sim, porque 9 é diferente de 10. Então, aqui, de fato, vai ser verdadeiro. Segunda, todo sistema que tenha como matriz terá solução única se y é diferente de 9. O que é que seria ter solução única? A gente já traduziu isso para existe inversa. Existe inversa sempre que o y é diferente de 9? Não, gente. Se o y é igual a 10, não tem inversa. A gente concluiu aqui, ó. Cadê? Se y é diferente de 10, então o determinante vai ser diferente de 0. Mas se y é igual a 10, o determinante vai ser igual a 0 e não existe a inversa. Então, o 10 seria diferente de 9 e mesmo assim não teria inversa, ou seja, não teríamos solução única. Então, o item B é falso. O item C, a matriz A é invertível se y é diferente de 10, é exatamente o que nós concluímos. O D é invertível se y é igual a 10, é o oposto do que nós concluímos, portanto, falso. E tem aqui o item E. Se y é igual a 9, então o determinante é igual a 6. Nós vamos ter que calcular isso, utilizando esse determinante que nós encontramos, com y igual a 9. Então, determinante de A, usando aqui o y igual a 9, seria 8 vezes 10 menos 9, que é igual a 8 vezes 1, que é igual a 8. Então, aquele item ali é falso porque ele está dizendo que seria 6. O item F fala que a matriz A é invertível somente se o y for diferente de 11, que também é falso, que a gente sabe que vai ser invertível para qualquer y diferente de 10. E o G é claramente falso, porque ele fala que nenhuma das respostas está correta, mas A e C estão corretas. Com isso, terminamos a resolução desta questão.